Buenas, gurizada. Olha o cafezinho aí, ó. Ó. Então, que delícia um café. Tá bem? Nossa aula agora é sobre a correção da contestação. E uma grande parte das petições esqueceram. Você sabe do que esqueceram? Da prescrição, matéria de defesa. Como é que deixa isso de fora? Estão ficando malucos. Bom, vamos dar uma lembrada da prescrição, né? Vamos dar uma lida nos dois artigos que tratam disso. O artigo 11 da CLT e o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, que pelo visto vocês esqueceram dela. Dá uma olhada aí nos artigos, dá uma lida de novo. Artigo 11. A pretensão quanto a créditos resultantes da relação de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Viu? O artigo 11, artigo 7º, inciso 29 da Constituição, prescrição. Tem dois prazos de prescrição ali. 2 anos após extinto o contrato, o empregado tem que fazer ação. Se não fizer nesses 2 anos após a extinção do contrato, tudo foi por água abaixo, tudo está prescrito. Se ele obedeceu o prazo de 2 anos da extinção do contrato, e no nosso caso ele obedeceu, voltam 5 anos para trás, mas é 5 anos do ajuizamento da ação para trás. Né? Então faltou alegar prescrição, hein? Vamos se ligar, gurizada. Tá, agora eu vou passar um álcoolzinho. Não... E o segredo, sabe qual é? É dar um tapa. Beleza. Mais dois assuntos gurizados da defesa. Ainda nessa parte inicial, né? Falamos da prescrição. Agora vamos falar sobre uma mania que se criou nas petições que eu acho improdutiva. Foram poucas as petições que fizeram, mas eu vou fazer referência. Tem algum objetivo de trazer um resumo da peça inicial. Então, algumas petições vêm assim, resumo da inicial. Eu peço assim que vocês reflitam para si. Qual a utilidade de ter na contestação um resumo da inicial? E pior, hein? Um resumo mal feito. Não tem utilidade. E eu coloquei uma observação, acho que foram poucas as petições, mas botei assim, quando fizeram o resumo da inicial. Inócuo, não serve para nada, sem efeito. Né? Então eu vou fazer um pedido encarecido que é, acabe com essa mania de fazer um resumo da petição inicial. Se eu quero ler a petição inicial, eu vou lá ler a petição inicial. A contestação tem que partir para a contestação. Então, primeira observação ali dessa preambular, esqueçam essa mania de resumo da inicial. A segunda questão vem da estrutura da peça. Eu vou, na contestação, fazer aquela reflexão da ampla defesa. Né? Ou seja, eu tenho que ter humildade para pensar em perder a ação ou perder algum dos pedidos. Eu pedi para vocês que colocassem a questão da defesa mais ampla, ou seja, reconhecer que o pedido pode ser procedente dentro do próprio assunto, ou seja, nós estamos falando de insalubridade, era esse o assunto. Ok, não é devido à insalubridade, ele tinha os equipamentos de proteção, não havia motivo para ser deferida. Caso fosse deferida, eu quero me opor à compensação da periculosidade já paga, ou seja, não cumulação dos adicionais.
Isso é pensar na possibilidade de derrota desse pedido e fazer a ampla defesa, mas dentro do próprio tópico. E depois, em seguida, vinha a questão do intervalo. Bom, se condenado for, não é devido intervalo e tal. Se condenado for, bom, aí dentro do próprio tópico, eu novamente posso atacar a questão do intervalo pensando numa possível derrota. Bom, se for assim, não 1 hora, como pretende a petição inicial, mas apenas os minutos faltantes, ou seja, meia hora. Já reduzi em 50% a condenação. 2. Se a hora do intervalo não possui natureza de hora extra, ela tem uma natureza indenizatória depois da reforma de 2017, então eu posso pedir que o juiz declare a natureza indenizatória e, consequentemente, se não é salário, afaste aqueles malditos reflexos. Né? Mas essa ampla defesa pensada tem que ser no próprio tópico de cada assunto, e não de forma separada. Foram poucas as petições, mas teve alguma petição que fez os assuntos e lá no final colocou um novo item, ampla defesa. Não era esse o objetivo da estrutura da petição. Ok? Vamos dar uma olhada no próximo assunto. Gratuidade da justiça. Olha que coisa, né? A Justiça do Trabalho atende 99% de pessoas que são empregados e que, por sua vez, perderam o emprego. Adivinha se essa pessoa está em boas condições financeiras, sobrando dinheiro. Deve ter R$ 1 milhão guardado no caixa. Assim, impugnar a gratuidade da justiça, a justiça do trabalho é um pouco mais difícil, né? Mas eu quero ressaltar aqui algumas contestações, então, se atreveram. Não, ele não é pobre, ele está desempregado na justiça do trabalho, mas ele não quer a gratuidade da justiça para ele. Ok, tudo bem, eu vou embarcar nessa canoa de vocês. Mas faltou dar uma lida numa súmula nova do TST. Dá uma olhada ali na súmula 463 do TST. Súmula 463 do TST. A partir de 26 de junho de 2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim. Como visto pela súmula 463, o empregado faz uma pequena declaração dizendo que está em péssimas condições financeiras, que não tem condições de suportar as despesas, está resolvido. Essa súmula é importante e nova, porque com a reforma da CLT lá em 2017, passou a se exigir provas dessa pobreza, né? Mas o TST veio, atropelou e disse basta uma declaração e isso já basta, já é o suficiente. Então, quem fez a impugnação à gratuidade da justiça, que eu acho um pouco exagerado, mas se o fez não tem nenhum problema, tem que prestar atenção na súmula 463, argumentou dizendo, não pode, isso aqui não dá, porque não tem prova nos autos. Ele juntou uma declaração. Quem tem que fazer a prova de que ele tem condições é quem está fazendo a contestação diante dessa súmula. Bom, vamos lá, essa contestação está rendendo, gente. Tem muito assunto dessa contestação. Vamos seguir lá. Primeiro, espera aí, só um pouquinho, café. Vamos lá. Cafezinho. Faça o mesmo em casa, aí vai tomando café, vai pensando na defesa. Olha que coisa maravilhosa, tia. Eu acho que foram 3 petições, se eu não me engano, que trouxeram o rol de testemunhas na defesa. Opa, ficou pronto o meu café aqui, deixa eu ver. Delícia. Vamos falar sobre o rol de testemunhas. Tecnicamente, teoricamente, está errado trazer o rol de testemunhas? Absolutamente. Na teoria,
Negativo, está tudo certo. Pode trazer o rol de testemunhas para garantir que elas serão intimadas e ouvidas no processo. Mas essa disciplina aqui se chama prática. E na disciplina de prática nós vamos falar como é que é a vida real, não a imaginária dos livros. Se tu colocar o rol de testemunhas, seja na petição inicial, seja na contestação que vocês fizeram, é a mesma coisa, é absolutamente a mesma coisa. E jogar pôquer com os baralhos, as cartas na mão, viradas para o adversário. Você sabe que pôquer tem muito blefe, tem muito jogo, tem muito ensaio, né? Nós podemos ganhar ou perder a disputa apenas com o blefe. Se vocês jogarem com o baralho virado, aí acabou a escuridão, acabou o blefe. Blood can't get rid of him. I'm not going anywhere. Double the blind. Aqui. I call. O que tem a ver o jogo de pôquer com nosso rol de testemunhas? Ora, se vocês dão o nome das testemunhas que vão ser ouvidas no processo, a outra parte sabe quem são as suas testemunhas. O que ela vai fazer? Ela vai intimidar as testemunhas, elas vão ligar para a testemunha, elas vão tentar assustar a testemunha. Ora, obviamente que não se arrola a testemunha. Isso eu estou falando da vida prática. Eu só vou arrolar testemunhas quando eu não tenho alternativa. Então, a testemunha tem que ser ouvida em outra cidade. Tem que expedir uma carta precatória para ouvir testemunha. Ok, tá bem, não tem jeito, vou ter que dar o nome da testemunha e ela vai ser ouvida por carta precatória. Ou uma testemunha que eu não tenho muita certeza e ela é fundamental que ela venha na audiência. Fora isso, eu vou levar a testemunha a convite meu, sem identificar a testemunha. O juiz vai perguntar na primeira audiência, aquela audiência inicial, ele vai perguntar: e as testemunhas? E vocês vão dizer sim, as testemunhas comparecerão independente de intimação. Porque se eu ofertar o nome delas, vocês já sabem o que vai acontecer, né? Se me permite, eu vou contar um episódio aqui que aconteceu comigo, bem divertido, para que a gente entenda essa questão das testemunhas. Acompanhe no raciocínio. Eu sou advogado da empresa. Era uma transportadora. E essa transportadora pegava seus motoristas, que eram comissionados, e os fazia trabalhar direto. Eles ganhavam por comissão. Na carteira de trabalho, eles botavam lá salário fixo, mas na verdade, por fora, ganhavam comissão. Aliás, muitas transportadoras assim fazem. Quando chega a época de férias, o motorista do caminhão não quer tirar férias. Senão, ele não recebe as comissões que lhe são favoráveis. E a empresa acha isso maravilhoso. Tu quer trabalhar nas férias? Ótimo, vai trabalhar nas férias. Ela formaliza o recibo de férias. Na verdade, o motorista de caminhão continua viajando, trabalhando, ganhando as suas comissões. Depois que termina o contrato, acaba o amor, vem o divórcio e na Justiça do Trabalho vem a ação trabalhista. Pois bem, esse empregado, motorista dessa transportadora, a qual eu sou advogado da transportadora, ingressa na Justiça do Trabalho, faz alguns pedidos, mas o principal pedido é a dobra das férias. E ele diz que trabalhou, efetivamente, trabalhou nas férias. E ele quer, por falta de férias, a dobra das férias. E aí, 5 anos de dobra de férias, o valor era um pouco significativo. Pois bem, vamos fazer a contestação? O que vocês diriam nessa contestação? A verdade que o empregado trabalhou nas férias? Não, vocês possivelmente, provavelmente,
Iam fazer como eu fiz, dizendo assim, não, as férias foram gozadas. Olha aqui o recibo de férias. Ó. Essa história de que trabalhou nas férias não é a verdade. Ele não trabalhou nas férias. Ou seja, eu vou negar. De quem é o ônus da prova? O ônus da prova está definido na CLT, lá no artigo 818. Vamos dar uma lidinha no artigo 818 ali. Dá uma lida. Artigo 818. O ônus da prova incumbe ao reclamante quanto ao fato constitutivo de seu direito, ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. O ônus da prova é de quem alega e os fatos impeditivos, modificativos e extintivos cabem ao réu. Bom, se o empregado alega que trabalhou nas férias, ele vai ter que fazer a prova. Resumindo tudo isso desse processo. Ele alega que trabalhou nas férias e vai ter que provar isso. Vamos para a audiência, o ônus da prova é do autor. Eu chego lá, fico espiando, ver se ele tem alguma testemunha. Se ele tiver testemunhas, eu estou em maus lençóis. Se ele não tiver testemunhas, eu estou salvo. Olho para o reclamante, ele está sentado sozinho, não tem ninguém ao lado dele. Isso significa que ele não tem testemunhas. Mas quando é apregoada a audiência, nós estamos entrando na sala de audiência, o advogado da outra parte, um senhor, não é que não tinha mais cabelo que nem eu, era cabelo branco, advogado experiente, vivido, pegou o celular, não, que nem semana passada que tocou no meio da aula, né? Pegou o celular e disse assim, vocês dois já podem subir aí que vai começar a audiência. Agora eu pergunto para vocês, esse telefonema e esse convite para os dois subirem na audiência significa que as testemunhas estavam lá embaixo? Estavam escondidas dentro do banheiro e iam entrar na hora da audiência? E agora? E quem tem joelho tem medo. Eu resolvi fazer um acordo no processo por um valor razoável, não me lembro mais os valores da época, mas fiquei muito curioso para ver se as duas testemunhas dele existiam ou se era um blefe. Adivinhe, não tinha ninguém lá fora, era puro blefe. E o advogado mais experiente que eu, mais velho que eu, me levou no bico completamente. É para isso que a gente não arrola testemunhas. A gente leva as testemunhas. E aí a outra parte não sabe o que as testemunhas efetivamente sabem ou não sabem. E aí acabam ocorrendo acordos no processo em virtude desse blefe, desse jogo que é o processo. Não fiquem bravos. É assim mesmo que o processo funciona. Muito bem, vamos lá. A contestação está rendendo, eu tenho que cortar o tempo, eu já estou me alongando demais. Vou fazer um pouco mais conciso aqui, senão vai ficar 2 horas e meia de vídeo. Vamos lá. Na contestação é imprescindível que, ao final dela, a gente ventile a hipótese de perder a ação, lembra? A humildade, olha a humildade. E aí pedir para que seja descontado do empregado a parcela da Previdência Social e do Imposto de Renda. Então, lá no final da contestação, no isto posto, pode ser lá, uma frase obrigatória da contestação. Na eventualidade de condenação, requer seja descontados a Previdência Social e o Imposto de Renda. Assim, o empregado vai saber que, se vencer a ação, sofrerá esses descontos, o que é um bom argumento na hora da conciliação, quando a gente for falar sobre acordos na Justiça do Trabalho. Nós vamos voltar a esse item da contestação aqui. Bom, eu fiz uma pegadinha, é de propósito, intencional, chama pegadinha. Eu disse que o empregado tinha contratado 1 hora de intervalo no seu contrato original, mas que o empregado e o empregador, numa conversa informal, resolveram trocar o intervalo de 1 hora por meia hora e, em compensação, o empregado ganhava uma alimentação sem desconto, ou seja, uma alimentação gratuita. E aí, obviamente, que este argumento de trocar
direito do trabalho por comida não pode vingar, não tem justificativa. A melhor defesa seria dizer que fizeram um acordo individual e que esse acordo é válido. Mas argumentar de que o alimento gratuito fornecido pelo empregador é motivo para retirar um direito do trabalho não tem cabimento, acho que é um exagero. Eu sei que fiz intencional, mas era para provocá-los. Né? Por que eu fiz essa questão intencional para provocá-los? É que às vezes o empregador vai ao escritório de vocês e vem com argumentos dessa natureza. Né? Eu não assinei a carteira de trabalho porque ele estava recebendo o seguro-desemprego. Veja, e agora que tu vai escrever aí na defesa aí, ó, eu não assinei a carteira de trabalho porque eu recebi o seguro-desemprego. Ora, trabalhar recebendo seguro-desemprego é um ilícito, não tem nada a ver com o direito do trabalho. Então, às vezes o empregador pede para colocar na defesa esses argumentos que se excede um argumento técnico. Né? Teve uma petição apenas, que foi um pouquinho mais agressiva. Na aula virtual, nós falamos, eu disse, calma, não seja agressivo. Mas teve uma, eu só vou ler o trechinho dela aqui, que diz o seguinte: a pretensão do autor é um enriquecimento sem causa. Olha, te acalma, o mundo dá volta. Não faz assim. Num outro processo, tu vai ter que negar a verdade. Te acalma. Então, eu vou insistir naquela tese de que excesso de agressividade na petição não leva a nada. Tentem ser técnicos na petição, negar, contestar, não significa ser um pouco mais agressivo. Mas, ok, foi uma só, é só para repetir o assunto e não ficar com essa questão da má-fé, do enriquecimento ilícito. Tchau. Por fim, porque senão está ficando longo o vídeo, tem a questão dos honorários, né? Os honorários advocatícios. Algumas petições contestaram, dizendo que a outra parte não tinha direito a honorários advocatícios, porque a súmula 219 do TST diz que somente é devido honorários para aquele advogado que é do sindicato. Bom, a reforma trabalhista mudou isso, os honorários são devidos ao advogado do autor, seja ele do sindicato ou não. De qualquer forma, a mesma petição que dizia que não queria pagar honorários para o advogado da outra parte, por não preencher os requisitos da lei, para minha surpresa, fazia o quê? Pedia honorários para ela. E aí invocava a reforma trabalhista, dizendo, está aqui na CLT, são devidos honorários ao advogado da empresa. Então, vamos deixar uma coisa mais tranquila nessa questão dos honorários. A Justiça do Trabalho, pela sua história, pelo seu surgimento, por defender direitos de segunda geração, direitos sociais, ela não vai, possivelmente, muito provavelmente, condenar em honorários o autor que efetivamente é pobre. Né? Não vai acontecer isso, então não se animem com os honorários da parte da empresa. O advogado da empresa vai contratar os honorários dele com a empresa. Né? É uma negociação difícil, o empresário tem uma boa negociação, mas é ali que ele vai receber. Advogado de empresa pretender honorários da outra parte do hipossuficiente, quando ele é hipossuficiente, é um exagero na Justiça do Trabalho. A jurisprudência está trilhando assim, e eu acredito que é assim que vai vingar. De qualquer forma, faltou coerência. Disseram que o advogado do autor não tinha direito a honorários, mas também queriam honorários para si. Bom, hoje de noite, novamente aula virtual, sentamos, podemos discutir novamente esses assuntos da contestação e vamos partir para a segunda contestação, evitar
alguns erros que a gente viu aqui e nos encontramos daqui a pouco. Abraço!